Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes aqui na nossa sociedade, boa tarde também aos que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização da água, pode ir separando um recipiente, um copinho, uma garrafinha, deixando próximo de si, e ao final da atividade, os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Gostaria de convidá-los a participarem do Evangelho no Lar, que será transmitido hoje à noite, a propósito, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Aqueles que tiverem vontade de participar, que ainda não conhecem, podem acessar a página da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, clicar ali no link do WhatsApp e pedir a inserção do seu número nessa atividade. Alguns minutinhos antes, a nossa amiga Aline enviará o link para a participação de todos. É um momento em que recebemos Jesus em nossos lares, é um momento de muita paz, de muita serenidade. São uns 20 minutinhos e eu posso dizer que vale muito a pena vocês se dedicarem esses 20 minutinhos a essa prece, onde aprendemos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Convido a todos também para participarem do Momento Diário de Oração, que acontece todas as manhãs, a partir das 9 horas, através do Facebook, pela página da nossa sociedade. E também é um momento maravilhoso de começar o dia, com equilíbrio, com serenidade e com Jesus no coração. Então eu peço a todos que me acompanhem na prece, silenciando os corações, as mentes, acalmando-se, procurando a figura do Mestre Jesus em suas mentes, pedindo ao Pai que nos abençoe, que Jesus esteja conosco para facilitar o entendimento dos seus ensinamentos, através da exposição doutrinária que será trazida. Pedimos também aos nossos amigos benfeitores espirituais que estejam conosco, nos intuindo, para que possamos ouvir e compreender os ensinamentos do Mestre, levando esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, que possamos, um dia de cada vez, nos tornarmos pessoas melhores, praticando o amor ao próximo, a bondade, a caridade, a indulgência e o perdão. Assim, certos desse amparo, iniciamos a tarefa da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje a exposição doutrinária está a cargo do nosso amigo Jesus Samuel, que vai nos falar um pouco sobre as 3 revelações. Quer continuar? Seja bem-vindo. Está indo bem? Não quer? Não, hoje é com o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Muita paz. De novo aqui. Esse senhor não sai daqui. A irmã nos dá o título e nós vamos aprender o título. No Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1 ao 10º, Allan Kardec brilhantemente ele coloca como apresentar a construção do conhecimento. E exatamente ele coloca no capítulo 1: eu não vim destruir a lei. Palavras de Jesus. Ele traz as 3 revelações. Então, revelações de quê? Da lei de Deus.
e trouxeram luz consoladora ao longo da história da humanidade, com demonstração da misericórdia de Deus intervindo a favor da nossa evolução. Por isso elas representam uma forma de Deus comunicar-se com a humanidade, no sentido de religare, porque tem relegere, mas é o religare que nos importa muito. Religar a criatura ao Criador. E nós vamos encontrar na obra doutrinária espírita, abre aspas, coisas espirituais que os homens não podem descobrir por meio da inteligência nem com o auxílio dos seus sentidos, pois são conhecimentos apresentados pelos mensageiros divinos. Nós ainda não tínhamos condições de, nem pela inspiração, nem pela palavra. E eles são muito tranquilos em nos dizer, demonstrando a nossa real situação moral evolutiva. Então, buscando entender o significado desta palavra revelare, nós temos do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significando literalmente sair de sob o véu. Lembram quando encontramos num dos capítulos do Evangelho que nós não podemos colocar a luz debaixo do velador? Tudo se encaixa. E é nesse momento então que nós vamos ver figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta, algo desconhecido. Então, sendo assim, por este ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que há para a humanidade uma revelação permanente e incessante, porque o que nós precisamos saber é infinito. Então sempre estaremos a descobrir coisas, e para Deus tudo tem uma sequência na natureza, e por isso o processo de revelação divina é programado ao longo do desenvolvimento da humanidade. Nós nos lembramos, salvo engano, está lá em O Consolador, questão 271, o Espírito Emmanuel falando sobre revelação. 1940. E Emmanuel então vai dizer que a revelação é única. A divindade, os benfeitores espirituais tiveram um cuidado imenso em dividi-la em 3 porções importantíssimas. Por isso dizem 3. Então o véu da verdade, porque toda a revelação tem por motivo principal a verdade. Esse véu da verdade, ele se levanta progressivamente, mas não descarta o que foi anteriormente revelado. Contradiz, porque nenhuma lei de Deus veio para destruir a outra lei de Deus, apenas fazê-la cumprir. E é isso que elas são, imutáveis como o próprio Deus, que é imutável. Mas cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. O mesmo ocorre com as sementes. Lembram das sementes de Jesus? As sementes, elas não podem germinar fora da estação apropriada. E também não podem ser semeadas em terrenos que não tenham sido preparados de antemão. Senão elas não vingam. E é nesse aspecto que eles nos dizem: por isso é melhor, é prudente
esperar o tempo aprazado. Levando para a revelação, ela é um farol que ilumina, que faz luz, clarificando os pensamentos daqueles que estão a receber essas instruções. Mas cada um tem um tempo, e cada uma revelação deu origem a um impulso superior à condição evolutiva dos homens que a receberam. Eles começavam a melhorar e a modificar. Parece não? Nós podemos achar que não. Mas tem alguma coisa no bojo de tudo isso que denota uma melhora. Porque é muito lenta, devido ao a nossa sistemática negativista e rebelde à lei do amor. Então nós encontramos a primeira revelação, pela partição que vimos, de Moisés, 1250 a.C. Lei de justiça, traz o monoteísmo, traz os 10 mandamentos. Com relação aos 10 mandamentos, nós vamos ver uma informação terrível sobre ela. A segunda revelação, nós temos Jesus no ano 0. Ele não só apresentou, como vivenciou a lei do amor. E a terceira revelação, doutrina espírita, 1850 anos depois de Cristo. Observem os espaços. 1250 para 0. De 0, 1850 para nós. Nós não poderíamos ter uma humanidade expert em doutrinas espiritualistas ou o que fosse. Por quê? Porque nós somos refratários aos ensinamentos. Contra fatos não existem argumentos. Olha quantos milênios se levou para que chegasse até nós a doutrina espírita, porque ela vem trazer a lei da verdade, vem desvendar as leis divinas, evitando equívocos, sobretudo nos pontos morais. E nós sabemos que é real. Quantas vezes nós encontramos: não vim destruir a lei, capítulo 1 do Evangelho. Então fica combinado, quando nós falarmos no item tal, é do capítulo 1, para que não fique repetindo, capítulo 1 e tal. Então no item 6 nós encontramos a lei do Antigo Testamento tem Moisés, a personificação. A do Novo Testamento tem a sua personificação no Cristo. A doutrina espírita é a terceira revelação da lei divina, mas não está personificada em nenhuma individualidade, porque é fruto de ensino dado pelas vozes do céu. Então nós começamos a compreender, quando encontramos no Velho Testamento: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Já estava sendo anunciado tudo isso. Os espíritos, que são as vozes dos céus em todas as partes da terra, com o concurso de uma multidão de intermediários, concorreram para a codificação mais de 30 mil médiuns. Então é, de certa maneira, um ser coletivo. E em 1940, o Espírito Emmanuel nos esclarece sobre isso. A partição da revelação de Deus com Moisés, portentoso médium de efeitos físicos, trazendo a justiça. Jesus vivendo o evangelho incomensurável e insuperável do amor. E a doutrina espírita em sua feição de cristianismo redivivo, trazendo a sublime face e a tarefa da verdade.
E no centro de tudo isso nós encontramos o sublime Galileu, com o fundamento de toda a sua luz e toda a sua sabedoria. Então a justiça aplanou os caminhos, o amor manifestou a lei divina no seu esplendor máximo na terra, e a verdade esclarecerá, olha o tempo de verbo, esclarecerá os divinos ensinamentos. E a humanidade, todos nós, se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios que virão. Então ele nos dá uma esperança muito grande e nos dá um sustinho também. E encontramos então a primeira revelação. A era entre 2000 a.C. a 400 a.C. foi fortemente marcada pela presença dos profetas, dentre os quais se destacava Moisés. Era um ponto fora da curva. E no capítulo 2, nós encontramos uma distinção. Na lei mosaica existem duas partes distintas. A lei de Deus, recebida mediunicamente, e a lei civil ou disciplinadora, decretada por Moisés. Nós vamos encontrar com relação a mediunicamente o decálogo, ditado pelos emissários de Jesus. E aqui nós vamos encontrar os 10 mandamentos originais no livro Êxodo, lá no capítulo 20. Porque no ano 321 depois de Cristo, e nós não vamos deitar tábula rasa sobre esse personagem, só estamos analisando à luz da doutrina espírita, o Papa Constantino resolveu de alterar os 10 mandamentos. Sempre o homem tentou obstaculizar a marcha do progresso. Então ele traz a lei civil. E aí nós vamos encontrar uma outra situação que é paradoxal. A lei civil que Moisés fez, ela era composta, imaginemos, a lei de Deus tinha 10 mandamentos. A lei de Moisés, que era disciplinadora, tinha 613 mandamentos. Então, 248 mandamentos diziam o que aquele povo tinha que fazer. E 365 mandamentos ensinavam ao povo o que não deviam fazer. E a informação que vem é que esse povo recitava 2 vezes por dia os mandamentos mais importantes. Era um eterno viver em prece, para não errar tanto. Então a lei de Deus é invariável, a lei civil nem tanto, porque eram para os costumes, o caráter daquele povo se modificando com o tempo, mas ele precisava conter aquele povo pelo medo. Era um povo quase infantil espiritualmente, turbulento, indisciplinado, com muitos abusos, muitos preconceitos, e isso tudo foram adquiridos durante os 400 anos, quando os hebreus estiveram escravizados no Egito, nós nos lembramos. Lá eles adquiriram toda essa coisa, mesmo acreditando num Deus único. Então, para que fosse ajustado essa dicotomia, digamos assim, foram necessários aproximadamente 500 anos, desde Abraão até Moisés, para que novamente pudessem fixar a ideia do Deus único entre os hebreus.
eles também tinham se perdido. Isso levou de 1800 a 1300 a.C. Então no item 9 nós encontramos Deus é único e Moisés é o seu maior profeta. É o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo Deus conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Pagão no sentido de não batizado. Porque eles tinham o batismo na época, quem não batizava estava fora. Era mais ou menos assim. Então Moisés incutiu a justiça ao invés da vingança. Ele vai fazer uma ordem moral de tal monta que ele troca a lei de talião, que era um progresso quando ele trocou, para aquela humanidade daquela época. Porque a vingança passou a ter limites. Olha que coisa. Antes, para cobrar uma ofensa, a pessoa que era ofendida, ela considerava muito justo dizimar toda a família do ofensor, inclusive os seus animais. Imaginemos um povo nessa situação. E aí então Moisés faz cessar. O mal que se retribui não pode ser maior do que o mal que foi recebido. E é nesse momento então que nós encontramos a segunda revelação, o Novo Testamento. Ela é divina, pelo esplendor inimaginável do sublime Galileu. Quando a humanidade já se mostrava em condições de receber lições mais profundas sobre a vivência do amor, Deus enviou o mestre Galileu para nos ensinar, principalmente pela essência pura que ele tinha e pela excelência dos seus atos. E é nesse aspecto que nós vamos encontrar lá no item 3. Jesus não veio destruir a lei, nem poderia, porque era a lei divina. Mas ele vem cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens daquela época, que já estavam um pouco mais evoluídos do que os hebreus de Moisés. Mas ele vai sintetizar os ensinamentos de Moisés em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele faz somente isso, princípio dos deveres morais, para com Deus, para com o próximo, para conosco, e é a base do ensino cristão. E até hoje nós estamos sob a égide desse ensinamento que se desdobra em dois, mas que são um, é a mesma coisa que o outro. Então ele também traz o princípio da igualdade dos homens perante Deus e apresenta a fraternidade universal. Acrescenta também a vida futura, revelando-a, as penas e recompensas que aguardam os homens depois do desencarne. Sobre a missão sublime de Jesus, nós vamos encontrar no item 3 que Jesus exatamente tinha uma missão divina. Ele viera ensinar que a verdadeira vida não é aqui, que nós estamos de passagem, que a verdadeira vida é na pátria espiritual. E ele viera mostrar o caminho que a esse mundo conduz na marcha das coisas que virão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele dizia mais: aquele que quiser ir ao Pai, só irá por mim. Tem que passar. Por isso é que nós encontramos Jesus é a porta.
E com a doutrina espírita nós vamos também dizer e nos atrever: Kardec é a chave. Porque é a chave da doutrina espírita que abre a porta para que nós entremos no mundo espiritual, que nós sonhamos em viver. Então Jesus ensinou a pagar o mal com o bem. Lá no item 9 ele diz, apresentando a mais pura, a mais sublime moral evangélica, tentando aproximar os homens, seus irmãos, tornando-os felizes, fazendo brotar o amor, a caridade nos seus corações feridos e sofredores. Ele faz da caridade, faz da humildade condições básicas, inteiramente claras e precisas, assim como também o é a doutrina espírita, precisão e clareza. Mas assim como Moisés, Jesus não disse tudo. Eles limitaram-se a lançar o germe da verdade, que ainda não podiam ser compreendidas essas verdades. E aqui então nós vamos encontrar o Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículos 15 a 18, ele está nos trazendo informações de Jesus na última ceia, nós nos lembramos. Não vos deixarei órfãos, pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Enquanto ele esteve na terra, ele foi o Consolador. Mas ele sabia o que aconteceria com ele. E ele já estava nos dando uma fiança moral muito grande. O Espírito de verdade que o mundo não o vê nem o conhece. E ele ficará eternamente convosco. E ele segue, ele ensinará e relembrará coisas que eu disse e que esquecerão. Ele já sabia que nós esqueceríamos muitas coisas. Então nós precisamos estar sempre repetindo. Porque infelizmente nós aprendemos por repetição, só que tem uma coisa danada, a gente gosta de fazer repetição só das coisas que não dão certo. Por que será? E é isso que ele está dizendo. No item 7, a doutrina espírita nos informa: não venho destruir a lei cristã, venho dar-lhe execução, desenvolvendo, completando, explicando com precisão e clareza para todos, cumprindo a promessa do Consolador, obra do Cristo que preside a regeneração que se inicia. E nós estamos já desde 2010 dentro do marco da regeneração. Num dos encontros nacionais em Brasília, naquele dia Jesus esteve bem próximo da terra. O Paulo deve lembrar. E na mensagem que nós temos, nesse dia Jesus passou em rápida passagem pela terra, fincando a baliza da terra regenerada para nós. 2010. E então essa doutrina baseada na existência da comunicação por intermédio da mediunidade entre espíritos dos dois planos da mesma vida é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como as suas relações. E era necessário dar tempo à ciência para progredir. No capítulo 1, no item 5, nós temos Allan Kardec nos deixando escrito: a doutrina espírita é a nova ciência que vem revelar à humanidade, por meio de provas irrecusáveis, essa existência espiritual. É a chave aí, de novo, é a chave que nos ajuda a compreender uma gama de fenômenos que até então considerávamos fantasia. Então tudo isso quando o mestre Lyonês vai codificá-la, vai reuni-la em corpo de doutrina, e nós vamos então rapidamente observar que ela é divina porque elaboração dos espíritos superiores,
também é humana por elaboração fruto de Kardec, é científica, que é um ensino ministrado a todos, é coletivo, que é um trabalho de observação e pesquisa, então é ciência, que é pelo uso do raciocínio e do livre-arbítrio, que recomenda exames minuciosos para que nós tenhamos certeza do que estamos fazendo e com isso nós tenhamos fé raciocinada, porque agora nós sabemos. E é isso que eles estão nos dizendo. Também nos dizem, não foi ditada completa, porque eles dizem, se a ciência comprovar que a doutrina espírita está em equívoco, a doutrina espírita recua e acompanha a ciência. E também não é imposta a crença cega, porque é uma doutrina progressiva dos fatos diários. Então é ciência sim, é filosofia sim, e é religião, no sentido de religar. O que o véu se levantou com o advento da doutrina espírita? Deus, a vida espiritual, o espírito, o perispírito, o reencarne, o desencarne, mundos habitados, perfeição relativa, livre-arbítrio relativo, comunicabilidade entre os espíritos, lei de progresso, sofrimentos temporários, justiça divina distributiva, de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que estamos aqui. Para isso precisamos de uma fé raciocinada, para que possamos fazer a caridade e com isso evoluirmos. Então, pela fé sólida e racional, que nos traz o estudo aprofundado, remove o fanatismo, remove a incredulidade, porque a doutrina espírita é avessa a qualquer fórmula restritiva da liberdade de consciência. E surge uma questão, que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 627. Kardec era terrível. Ele pergunta, se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, já ensinou, que utilidade tem os ensinamentos dos Espíritos? E aí a resposta vem, como seria de se esperar. Hoje é indispensável que a verdade seja compreensível a todos, razão porque é preciso explicar e desenvolver as instruções do Mestre, porque foram poucos os que as compreenderam e ainda menos os que as praticam. Aí ele botou um ponto final. Então ele vai dizer, a nossa missão de espíritos codificadores é de abrir os olhos e os ouvidos a todos, porque precisamos confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas com muita clareza e precisão, para que nenhuma pessoa possa alegar ignorância e todos possam julgar e apreciar com a razão. Então nós temos todas as instruções necessárias e suficientes. E aqui nós vamos... Até que horas, tio Paulo? Já estou atrasado? Não, mas eu me viro aqui. Com essas 3 revelações que nós estamos a dissecar e estudar há anos, surge uma outra pergunta, porque é a pergunta que nos leva para adiante. O que falta ao homem moderno? Usufrutuário de tanta misericórdia, para que brilhe a sua luz. Eu já estou com a coisa lá na canela. Então, nós encontramos Leon Denis, quando ele deixa escrito uma maravilha, um dos mais notáveis acontecimentos dos tempos modernos, uma das mais importantes formas de evolução do pensamento,
e também o germe de uma das maiores revoluções morais de quantas o mundo haja conhecido. E ele diz: essa é a doutrina dos Espíritos. E nós vamos mais um pouquinho, agradecendo a bondade. Vamos mais um pouquinho. Encontramos Dr. Bezerra de Menezes em 1991. Hoje, com os instrumentos da ciência espírita, com a segurança da filosofia espírita e com a palavra espírita, trabalhemos por uma religião humana que tenha como causa Deus, como meio Jesus, como caminho a caridade. Isso nos dará renovação e paz para encontrarmos o Mestre e ouvir: sou eu, não temais. E finalizando mesmo, eu vou trazer uma última pergunta, porque é bom a gente sair pensando. Nós praticamos inteiramente a lei do amor, segundo a vontade de Deus? Muito obrigado. Deixa aqui depois. Nós é que agradecemos, Senhor Jesus Samuel. Excelente exposição. Então nós vamos nos encaminhando para o final da nossa atividade. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por favor. Peço também a todos que se concentrem no passe, para que esse passe seja realmente eficaz, que tenhamos o coração tranquilo, a mente acalmada. Então vamos pedindo ao Pai, a Jesus, aos benfeitores espirituais dessa casa, que nos envolvam em amor, em paz, em luz, em harmonia, que esses fluidos magnéticos alcancem todas as células do nosso corpo físico, elevando o nosso bom ânimo, elevando os nossos bons pensamentos, as nossas atitudes. Pedimos aos benfeitores que visitem também o nosso lar, fazendo asepsia de cada ambiente, deixando lá esses fluidos maravilhosos que estão colocados aqui agora. Pedimos a eles ainda a magnetização das águas, que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Que os nossos familiares também recebam essas bênçãos através do passe. Assim, cheios de gratidão, com o coração feliz e em paz, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, que todos possam voltar aos seus lares tranquilamente e acompanhados de seus protetores. Passado um ano, sem passar